Entrevista. Conselho Tutelar. No próximo domingo, todo o Brasil irá eleger os novos conselheiros tutelares. Trata-se de uma eleição unificada e em Andradas a Escola Municipal José Bonifácio servirá como local de votação. Todos os eleitores podem votar. Para falar sobre o assunto e explicar as reais atribuições do Conselho Tutelar, iremos conversar agora com Thaís Torres Graziani, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela que está ao vivo em nossos estúdios. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sandro. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por nos atender, comparecer aqui para essa entrevista, Thaís, e destacar que você é advogada. Isso mesmo. Bacana. Thaís, vamos começar explicando uma questão que é bastante polêmica, Sim. Que é a real atribuição do Conselho Tutelar. Eu percebo que às vezes as pessoas cobram algumas coisas do Conselho e os próprios conselheiros dizem, mas isso não é nossa atribuição. Então fica aquele jogo, né? O que serve, o que não serve, o que é, o que não é. Vamos começar falando, na verdade, o que seria o Conselho Tutelar. Ele é um órgão permanente e ele é criado por lei, né? Ele é previsto por lei para tutelar, para fiscalizar, para poder proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Cada comarca, né, cada cidade tem o seu conselho tutelar com os seus conselheiros. O conselho é composto por 5 membros titulares e 5 membros suplentes. Os suplentes, eles existem, né, caso tenha algum impedimento, algum problema com os titulares, porque a cidade não pode ficar sem os conselheiros trabalhando, né, na proteção do direito dessas crianças. E aí é o seguinte, o mandato de cada conselheiro, ele tem duração de 4 anos. Ele pode ser reconduzido por novos processos de escolha, mas eles têm que ser submetidos a essa votação, a toda a questão que a gente vai falar mais um pouquinho para frente. Essas atribuições que você comentou que elas são polêmicas, e realmente tem muita polêmica, qual que é o problema? O conselho, ele é definido por lei. E as atribuições, elas constam no rol da lei. Está tudo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, no artigo 136, para ser mais exata, se alguém, né, tiver interesse de olhar lá direitinho. O que causa grande, assim, problema, o que causa grande furor na população, o que seria? A população atribui coisas aos conselheiros que a lei não prevê. Por exemplo, a busca e apreensão de crianças. Tem uma criança fora de hora, na praça, usando maconha, lá na praça doutora Alcides Mosconi. Cadê o conselho tutelar? Justamente, essa atribuição, ela não é do conselho. O conselho, ele é um órgão, o que ele faz? Ele tem que tutelar, né? A gente vai falar muito sobre essa palavra, né? Ele tem que prezar pelos direitos das crianças, efetivar essas garantias, aconselhar os pais, aconselhar as crianças, encaminhar para, se uma criança está tendo o direito dela violado, o conselho ele tem que fiscalizar e encaminhar para outros órgãos, para que os órgãos possam garantir esses direitos. Então, ele encaminha, ele fiscaliza, caso ele veja algum problema, ele encaminha para o Ministério Público tomar essas ações judiciais por ele, mas o que principalmente o pessoal confunde como atribuição é a busca e apreensão, que o conselho tem que ficar na porta de uma festa. O conselho não ficou na porta de uma festa, entrou menores. Isso, infelizmente, não é de atribuição do conselho. Venda de bebidas alcoólicas em bares para menores. Não é atribuição do conselho ficar fiscalizando se os bares estão ou não estão cumprindo. O que é importante nessas horas? A população, ela tem o direito, ela tem também, né, uma responsabilidade sobre as crianças e a família, principalmente. Se estiver vendo alguma coisa que não está, né, tá errado, contrário à lei, ou as crianças estão sendo prejudicadas, tem que denunciar. Porque a partir da denúncia, o conselho pode trabalhar. Então, não é de obrigação do conselho, por exemplo, ir buscar a criança na praça, usando entorpecentes, né, fora de hora. Mas é de obrigação do conselho, a partir da denúncia, ir atrás da família, oficiar o Ministério Público, se for o caso, buscar as políticas de proteção municipal para poder proteger aquela criança e também, se for o caso, responsabilizar os pais, os responsáveis pela desídia, né? Ou seja, se tem uma criança ali nessa situação, a Polícia Militar tem que ser acionada. A Polícia Militar acionada. Conduz. Isso, aí a Polícia Militar, ali, ela vai entrar em contato com os pais, né, os responsáveis, e aí o Conselho Tutelar, existe plantão do Conselho, sempre tem um conselheiro de plantão, ele vai
provavelmente ele vai ser acionado para poder acompanhar, né, essa diligência, mas a responsabilidade é da família, são dos pais nesse tipo de situação. Posteriormente, o conselho ele vai fazer o registro desse caso, dessa passagem dessa criança e vai investigar por que a criança está nessa situação, o que pode ser feito, qual setor da política pública ele vai ser encaminhado. Então, tem o CREAS, o CRAS, o CAPS, várias questões, né? Para poder ser encaminhada. E quais outras situações que o Conselho Tutelar também atua? A gente deu um exemplo aqui mais específico, porque é aquilo que a gente mais encontra aqui em Andradas, não é essa reclamação. Mas quais são as outras situações que o Conselho também age assim? Quando que ele é solicitado? O Conselho ele é solicitado, Sandro, quando tem alguma violação de direito das crianças. Então, por exemplo... Não só droga. Não só droga. Então, maus tratos, trabalho infantil, principalmente, é um tema polêmico, né? Que muita gente acha, não, mas é melhor estar trabalhando do que estar na rua. Infelizmente, criança não tem que trabalhar. Ele tem que estar na escola, ele tem que estar num projeto e não trabalhando. Então, o Conselho ele age em todas as situações que a criança é exposta a alguma coisa que está violando algum direito dela. Violência sexual. Violência sexual, esses tipos de tema. Então, por exemplo, uma criança que está faltando demais na escola. A escola, ela oficia o conselho. O conselho, o que ele vai fazer a partir dessa denúncia? Ele vai na casa da criança ver, é um problema familiar? É um problema da criança? O que a gente pode fazer? Encaminhar para assistente social? Encaminhar para um tratamento psicológico? Responsabilizar os pais? Porque são crianças. E a família, nessas horas, tem muita responsabilidade. Mas a população, ela tem também a população tem que participar. Então, você está vendo que, por exemplo, o vizinho está maltratando o filho, a criança do vizinho, a criança do outro. Não esperar que o conselho vá até na casa, porque o conselho ele tem que ser acionado e por meio de denúncias. Então, as pessoas que estão vendo alguma criança sofrendo algum tipo de situação, faz a denúncia para o conselho, e aí o conselho vai averiguar e vai encaminhar para algum setor. O conselho ele não executa. Esse é o problema. Que as pessoas acham que o conselho ele tem que ir buscar a criança. Claro, se Como for... que o conselho não tira essa criança dessa casa? Justamente. Né? Claro, que vai tirar o juiz. Se ele vê uma situação extrema, ele vai retirar a criança desse meio, mas aí tem que ter encaminhar para uma instituição Mas tem que ter a ordem do juiz. Isso também tem que ter a ordem do juiz. O conselheiro ele não tem autonomia para chegar aí, ou tem? Ele tem autonomia para modificar a guarda num primeiro momento, para poder tirar a situação de risco extremo. Mas o Poder Judiciário, ele também acompanha lado a lado, porque o Ministério Público, ele fiscaliza também as ações do Conselho. Não pode ter abuso não pode ter. Eu não gosto daquele fulano, eu vou tirar o filho dele. Não pode. Né? Não existe isso. Não existe, não. Agora, o conselheiro tutelar, Thaís, ele sofre muito, eu acredito, porque quando você bate na porta de uma família e você vai confrontar informações que você recebeu com a versão da mãe, eu acredito que o conselheiro tutelar, muitas vezes, ele é maltratado, ele é incompreendido, ele é expulso. Como é que funciona esse dia a dia aí do conselheiro? O dia a dia é o seguinte, é muito difícil, porque quando a gente trata de criança, naturalmente já toda a situação fica difícil. O problema é que, às vezes, a população passa para o conselho uma realidade que talvez não seja a que o conselheiro constata quando vai averiguar a fundo. E eu acho que é isso que talvez cause tantas críticas ao conselheiro, né? Então, acontece algum problema, fala, mas o conselho não fez nada antes, por quê? Às vezes o conselho ele fez, ele foi atrás, ele averigou, só que a situação, a realidade que ele encontrou não foi aquela que foi passada. Entendi. Então, não é tudo de responsabilidade também do conselheiro. Mas tem pais que maltratam os conselheiros. Sim, tem. Tem, né? Sim. A realidade, assim, o dia a dia é muito difícil. Uhum. Por si só, as atribuições do conselho, dos conselheiros, elas são, né, difíceis. Também tem o acompanhamento dos pais, que é função do conselho, acompanhar os pais, acompanhar a família, é um tratamento, né, vai além da criança, abrange a criança e também os pais da criança e os responsáveis. Agora, por ser um trabalho tão difícil, e por isso que eu fiz essa pergunta primeiro, quais são ali as atribuições e quem está apto, né, na verdade, quem está apto para ser conselheiro tutelar? A pessoa precisa ter o estado psicológico
Quais que são esses critérios, né? Quem pode, quem não pode ser conselheiro? Os requisitos, que nem eu estou te falando, eles são previstos em lei também, todos os requisitos. Tanto que a eleição ela é nacional. A eleição é nacional, os requisitos são nacionais. Mas o que a pessoa precisa para poder se inscrever como candidata do Conselho Tutelar? Ela tem que ser maior de 21 anos. Ela tem que residir aqui em Andradas, né, na cidade que ela tem interesse, no nosso caso, em Andradas. Ela tem que comprovar a idoneidade moral dela. Então, o que seria? Ela tem que ser uma pessoa com uma conduta compatível ao serviço de conselheiro tutelar. E no nosso edital previa também que eles precisariam comprovar, os candidatos precisariam comprovar que eles têm experiência com as crianças e com os adolescentes. Então, todos os candidatos, eles comprovaram que já trabalharam antes dessa eleição. Esse quesito foi andradense? Não. Aí entra na idoneidade moral, né? Tem que ser compatível, a pessoa tem que ser compatível. Mas a pessoa idônea pode ser que ela nunca trabalhou com criança. Mas o nosso edital, ele previu. Ele previu que foi além, né? Isso, ele previu que a gente tinha que ter uma experiência com criança e adolescente, né? Porque não é só o cargo, a gente está falando de coisas muito além do salário, muito além do cargo. É um cargo remunerado, bom realçar. É um cargo remunerado, mas mais importante que o salário, a gente tem que zelar e buscar por pessoas que realmente queiram fazer a diferença. Quem paga o salário deles? É a prefeitura. Não é o Estado. Não, é um órgão vinculado. Ele é vinculado à prefeitura, né? É um órgão vinculado. E eles passaram por 2 ou 3 etapas antes de chegar à eleição? Isso. A primeira etapa é da inscrição. Então, certo. Eles se inscrevem, apresentam toda a documentação que estava sendo requisitada no edital. E aí, os que estavam aptos pela documentação, eles são submetidos a um exame psicológico, uma avaliação psicológica com um psicólogo. Porque não adianta só ter a documentação também. Eles têm que comprovar que eles têm capacidade para lidar com essas situações. Todos os candidatos que vão concorrer domingo à eleição, eles foram submetidos e passaram na avaliação psicológica. E aí, a última etapa seria a votação da sociedade. Então, atualmente são 13 candidatos e 10 serão escolhidos. 5 em caráter de titulares e 5 suplentes. Mas a última etapa seria a votação. Agora, também outra questão que eu considero um pouco melindrosa, sabe, Thaís, essa questão da votação. Né? O voto não é obrigatório, então os próprios candidatos, eles pedem, eles lutam pelos eleitores e tudo mais. Mas muitas vezes eu percebo que acaba entrando quem tem uma turma maior, digamos assim, quem tem um número maior de amigos. A pessoa não entra porque ela é a mais apta, apesar dela ganhar a eleição, mas ela entra porque ela conseguiu levar lá, sei lá, 500 pessoas para votar nela. Então é importante as pessoas terem a noção, conhecerem os candidatos, daqui a pouquinho a gente vai dar o nome de cada um deles, Thaís, para votarem conscientemente, porque é o futuro das crianças e dos adolescentes de Andradas que está em jogo. Isso, até eu vou casar essa resposta com a importância dessa votação e da população poder participar. Quando os candidatos eles passaram pela primeira etapa dessa avaliação, a prefeitura ela divulgou nas redes sociais e nos meios de comunicação a lista dos candidatos que seriam submetidos à votação posteriormente. Então, por que a gente faz essa divulgação? A candidatura deles, ela pode ser impugnada. Ela poderia ter sido impugnada. Então, caso a população tivesse entendido que algum dos candidatos eles não têm capacidade, eles não têm a idoneidade moral, que a gente falou que é muito subjetivo, existe no edital a previsão de impugnação da candidatura. Justamente por isso. Então, a importância da votação, ela tem que ser além do grupo social do candidato. Por que é importante que todos os eleitores de Andradas votem? Para poder colocar no novo Conselho Tutelar, porque vai ser composto um novo conselho, certo? Nesse novo conselho, pessoas capacitadas. E quando eu digo capacitadas, seriam capacitadas para quê? Para poder fazer a diferença por essas crianças que estão sendo, né, nessa zona de risco de direitos. Então, infelizmente, o que a gente vê é que, às vezes, acaba sendo do círculo social da pessoa, mas essa entrevista também, na verdade, ela é importante para poder conscientizar todo mundo e votar no domingo, para poder fazer a diferença. Né? A gente vai falar o nome dos candidatos, mas procurar saber quem são eles, o que cada um, né, propõe fazer diferente e colocar pessoas que realmente queiram fazer a diferença. E não, eu acredito que nenhum deles está lá só pelo salário.
Mas Não, eu vi a lista dos 13, os 13 são... Qualquer um deles que ganhar, tenho certeza que vai... eles fizeram a campanha deles, né? Cada um fez a sua campanha, cada um tem os seus propósitos, os seus ideais. A população ainda tem uns dias, né, para poder dar uma averiguada em quem são. Na rede social, no Facebook, a prefeitura disponibilizou a foto de todos eles para identificação, Sim. o nome de todos eles. Uma cidade pequena como a nossa, é importante a foto, porque às vezes pelo nome a gente não sabe Reconhecer, né? ir vendo a Isso. foto, né? Mas a gente pede que a população vote, independente, assim, olha, mas domingo, vou sair da minha casa. Poxa. Tem um horário extenso, né? Das Poxa. 8 da manhã, das 9 da manhã até as 5 da tarde. É das 9, né? Das 9 às da manhã 5. até as 5. Passa ali no... Né, Ali no José Bonifácio, mas a gente vai Isso. falar mais pra frente, né? Isso. Certinho. Passa ali e ali e também leva o título de eleitor e um documento com Isso, foto, né? é importante o documento com foto, porque é o seguinte, cada eleitor de Andradas vai poder votar em um candidato ao Conselho Tutelar. Além do título, a gente pede o documento com foto. A mesma exigência que se faz para votar nas eleições municipais, nacionais, seria do mesmo jeito. Se chegar só com RG ou CPF, não vota. Ou carteira de motorista. Vota. Mas O documento título, com né? foto é imprescindível. Uhum. Mas levando o título, ajuda a gente a conseguir identificar o eleitor mais fácil. Então, assim, para poder agilizar, para ninguém ficar, né? Para não ter nenhuma burocracia, levando o título já ajuda muito na votação. Tá bom. Thaís, eu vou ler aqui a lista com os nomes e os números dos candidatos, tudo bem? Sim. Inclusive pela ordem aí de 1 a 13, para que ninguém se sinta prejudicado. Luiz Cláudio da Silva é o candidato número 1. Jaqueline Luana, número 2. Sandra Mara Ferrari, número 3. Deise Silva, número 4. Jéssica de Oliveira Ramos, número 5. Ivanessa Prado, número 6. Denir Miqueleto, número 7. Honorina Barbosa de Jesus, número 8. Marcelo William Ribeiro, número 9. Cláudio Bressanin, número 10. Lourdes Fernandes dos Santos, número 11. Rose Venâncio Martinelli, número 12. E, finalmente, Mariana Balducci, número 13. Maioria de mulheres. Maioria de mulheres. Né? Eu acho que tem, né, de repente, para ser conselheiro tutelar tem que ter até um instinto maternal. Isso pode ser que tenha atraído mais mulheres aí a se candidatarem ao cargo de conselheiro tutelar. No início do processo, quantas pessoas que pretenderam se candidatar aproximadamente? Foram mais de 20? Sandro, eu não lembro com exatidão, mas foram mais do que os 13. Eu acredito que quase 20. Eu acho que, se não me engano, 17, 18. Por aí. Existia mais Sim. interessados. Então alguns foram impugnados. Eles não foram impugnados. Alguns não passaram na documentação, não apresentaram a documentação, não conseguiram essas questões. E teve algum que chegou a não passar no exame do teste psicológico? Não. Não. Certo, só para... Não, Mas... Oi? Não, todos passaram. Sim, tá bom. Isso é importante. Bom, eu acho que a grande mensagem, então, é que as pessoas deem atenção. A eleição é no próximo domingo. Isso, agora no próximo domingo, dia 6, Uhum. os eleitores da comarca de Andradas, eles vão votar lá na escola José Bonifácio, ali no centro, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Não esquecer de levar o documento com foto e, se possível, o título de eleitor também. E aí vão votar, né? Cada um vai votar em um candidato. Vai ser usada a urna eletrônica? Não vai Ou é ser no usada a papel? urna eletrônica, vai ser usado o papel. O voto vai ser em cédula. Então, assim, até acredito que vai ficar mais fácil. Sim. Mais fácil para votação, porque tem bastante gente que tem problema com a urna, né? Vai ser até pela questão de transparência também, contagem de votos. A gente vai fazer a votação uma por... expectativa de eleitores que são aguardados? Na última eleição, eu acho que foram 2.000 eleitores. Tudo isso? Tudo isso. Então, A Andradas- gente tem a expectativa que seja maior dessa vez. A gente espera Não, que se seja Deus quiser, maior. um dia a gente chega aos 20 mil, não é? Não, com certeza. Né? Quando a pessoa se... Só que para a pessoa, digamos, entender essa importância, a gente tem que bater na tecla. Sim, tem. Né? É porque o pessoal critica muito o serviço do Conselho Tutelar, mas não vai a fundo para saber quais são as políticas, né, que o Conselho Tutelar está seguindo, qual é realmente a verdadeira função do Conselho Tutelar e também fazer diferença, começando pelo voto, né? Tá bom. Queria só registrar, por fim, que essa votação
o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente é o responsável pela eleição, né, por acontecer tudo isso, e também o Ministério Público fiscaliza toda essa eleição, para que tudo seja feito, né, nos ditames da lei e nos conformes. O Ministério Público é o grande guardião O aí grande da sociedade, guardião. a verdade é essa, não é? Bom, Thaís, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade, parabenizar você Muito obrigada. pelo seu trabalho, não é um trabalho difícil, né? Você, advogada e aí presidente do Conselho Municipal, e te convidar, né, sempre para estar presente, tendo novidades, notícias que interessem a nossa comunidade, venha, por favor. Muito obrigada, Sandra. Representando o Conselho, a gente agradece o espaço também e a gente chama de novo a população para poder votar no domingo. Nós conversamos com Thaís Torres Graziani, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela esteve ao vivo aqui em nossos estúdios para falar das eleições que acontecem no próximo domingo em todo o país e também em Andradas, evidentemente, para eleger os novos conselheiros tutelares.